Bom dia, presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Quero aqui desejar um bom dia especial às mães atípicas, do qual também fazem parte do tema que vou discutir daqui a pouco, e também aos aposentados e aposentadas da Assembleia Legislativa, que juntos somam-se à luta dos demais aposentados, na luta contra os 14%, e aqui fazendo novas reivindicações também trabalhistas. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa luta, a essa casa. Sempre importante recebê-los e recebê-la aqui. Mas o que traz aqui à tribuna, presidente, é um tema de grande significância para Dourados, minha cidade, cidade onde eu moro, de onde eu venho, sou professora, e trago aqui a pauta da educação e algo que tem preocupado bastante, que é falta de vagas nas escolas e superlotação nas salas de aula. Eu tenho já há algum tempo acompanhado um problema que todo início de ano nós temos em Dourados, que é a falta de vagas para as crianças, em especial as crianças que entram no primeiro ano. Eu estou falando de Dourados porque essa é uma realidade de Dourados, mas nós vamos também passar a ouvir e tentar compreender se essa também é uma pauta que atinge outros municípios. Mas o que acontece em Dourados, e muito também porque a cidade está crescendo bastante nos últimos anos, teve um crescimento grande, principalmente devido à chegada de imigrantes que estão vindo para a cidade tem média de quase 2% de crescimento ao ano, e isso nos traz algumas preocupações todos os anos. Já quando a gente iniciou esse processo de crescimento da cidade, já nos trazia a preocupação de que a quantidade de salas de aula se era o suficiente para atender as crianças. Antes desse processo, nós já fazíamos uma luta no intuito de garantir educação infantil e creche para todas as crianças. Já era uma luta da cidade para as mães, que todas as crianças estivessem dentro de um centro de educação infantil. Mas nos últimos anos esse problema vem tomando uma força maior e prejudicando as crianças que entram na primeira série. Passamos a ter dificuldade, falta de vagas para as crianças já no primeiro ano. Essa situação faz com que famílias, todos os anos, procurem a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, que, por sua vez, determina que as crianças vão para a escola. E aí começa um outro dilema, uma outra situação. Porque nós temos, para garantir qualidade da educação, um número específico de crianças, de adolescentes em cada sala de aula. Mas com essa demanda crescente, com a falta de sala de aula, com a falta de escolas, nós estamos verificando que há uma superlotação das salas de aula. Junto com isso, nós temos uma outra demanda bastante preocupante, que é a demanda da educação especial. Nós temos muitas crianças que estão chegando todos os anos, um aumento das crianças da educação especial nas escolas, e uma outra situação preocupante, que é como tratar essas crianças com respeito, com dignidade, dar a elas condições que elas têm o direito de permanecer na sala de aula, mas com as condições dignas de atendimento. E com a superlotação das salas de aula, nós passamos, então, a não compreender esse processo, se esse processo está realmente atendendo as crianças. Eu visitei algumas escolas em Dourados, algumas escolas municipais e algumas escolas estaduais também. E a demanda tem sido tão gritante que todos os espaços dentro da escola viraram salas de aula. Então, se tinha sala de tecnologias, várias escolas, inclusive por ausência de material, virou sala de aula. Se tinham laboratórios, viraram sala de aula. E, aos poucos, a gente vai prejudicando o processo educacional por ausência de escolas na cidade. Essa situação também interfere diretamente na vida dos professores e das professoras, porque estão em salas superlotadas e sem condição de trabalho. Porque uma sala de aula onde tem um número muito grande de estudantes
ela se torna um processo difícil de trabalhar. Ela é uma sala difícil para se trabalhar. Então, é necessário garantir a quantidade máxima permitida pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual de Educação, no intuito de garantir a qualidade da educação. Mas em Dourados, especificamente, nós temos uma realidade também que chama atenção, que é a ausência da rede estadual na educação. Porque nós temos 39 escolas da rede municipal, temos 49 escolas da rede municipal, que atende do 1º até o 9º ano, mas em grande maioria do 1º ao 5º ano. Temos 39 centros de educação infantil, mas temos apenas 24 escolas estaduais. Então, o número é muito desproporcional. E na medida em que a cidade cresce, nós vamos verificando a população preocupada em como levar as crianças até a escola, porque a cidade também cresce em regiões onde não tem escolas, e está muito longe para levar as crianças. Essa situação tem desorganizado o sistema grandemente em Dourados, e a gente encontra famílias que precisam, que têm dito o seguinte para a gente: eu entro na justiça para conseguir a vaga para o meu filho, eu consigo numa escola, mas eu tenho outro filho em outra escola, mas eu preciso trabalhar, e essa mãe, essa família tem que ficar dando volta na cidade para conseguir deixar as crianças na escola, para conseguir chegar até o trabalho. Ou seja, mais uma vez, uma demanda que sobrecarrega a vida, sobretudo, das mulheres. Essa é uma pauta que diz respeito à educação, é uma pauta que diz respeito às crianças, às famílias, mas, em especial, às mães e às professoras. Porque essas são as pessoas que estão sendo maltratadas nesse processo. E nós temos também algo que nos preocupa, que é como o Estado, o governo do Estado, está olhando para a educação e para os serviços públicos de modo geral. Porque o governo do Estado, há algum tempo, deixa de construir escolas, deixou de assumir a sua responsabilidade e passa toda essa responsabilidade para os municípios. Já há algum tempo, a gente vem questionando por que as prefeituras também estão aceitando esse jogo e assumindo muitas salas de 1º ao 5º, em decorrência de jogar o 6º ao 9º para o governo do Estado. Isso desorganiza a vida das famílias e também desorganiza a vida das escolas, porque nós temos professores que são efetivos da rede municipal que se veem numa situação sem sala de aulas, porque a demanda está indo toda para a rede estadual. Mas essa demanda, do 1º ao 5º, ela é sempre maior e ela é mais cara do que o 6º ao 9º ensino médio. Porque do 1º ao 5º é preciso que tenha um número menor de estudantes em cada sala de aula. E, nesse sentido, a gente tem jogado o primeiro momento da educação, que é o momento da alfabetização, da aprendizagem, e um momento fundamental em que há necessidade de grande investimento, a gente tem jogado isso, adiado isso para um outro momento. E as crianças estão sendo prejudicadas. Resultado disso, nós vimos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o resultado do IDEB, que o Mato Grosso do Sul é uma vergonha no resultado da educação. Então, nós estamos aqui chamando a atenção do governo do Estado, da Assembleia, da população, para uma pauta que se faz urgente, que é debater a educação, a qualidade da educação, passando pela necessidade de garantia de condições de trabalho e vagas para as crianças estudarem dentro da escola. Ao fazer esse debate, levantar essa discussão, nós passamos também a ouvir as famílias. E as famílias, principalmente as famílias da educação especial, elas dizem que estão com muita dificuldade de conseguir o laudo para que a criança levar até a escola, para que a criança passe a ter o seu direito. E esse laudo ele é constituído por uma equipe médica que não se encontra no SUS
e é muito caro para conseguir. Portanto, as famílias das crianças da educação especial, muitas famílias não conseguem o laudo justamente pela dificuldade de encontrar os profissionais para garantir esse documento e, a partir desse documento, o direito da criança. Então, tem sido um desafio muito grande e as mães, sobretudo as mães de criança autista, têm falado que é muito caro conseguir um laudo. Ou seja, as mães das crianças autistas que não têm acesso, que têm dificuldade, essas crianças não estão sendo atendidas. Então, nós precisamos ter um olhar cuidadoso para essas famílias, para essas mães, para essas crianças. Por outro lado, eu converso com as professoras que dizem que a sala de aula está cheia de crianças da educação especial. As professoras dizem que tem várias crianças na sala de aula da educação especial com laudo, outras crianças que têm todas as características sem o laudo, e isso traz uma dificuldade, porque as crianças que têm o laudo ainda têm um direito garantido, que é uma professora apoio. Mas as crianças que não têm um laudo, elas passam a não ter o direito a uma professora apoio. E isso tem se tornado um problema sério na educação para as crianças na escola, sobretudo em Dourados, onde a gente está acompanhando isso de perto. Então, o que eu venho aqui dizer e trazer com bastante preocupação é que, se nós queremos um Estado que se desenvolva, é preciso ter um Estado que invista em educação. Nós precisamos valorizar o trabalho da educação. E eu quero aqui lembrar que até alguns anos atrás, a educação era um valor na sociedade. Nos últimos anos, nós passamos a deixar de colocar a educação como prioridade da população. E isso porque os ataques à educação foram muito grandes, sobretudo na última década. Na última década, nós passamos a ver grandes ataques à educação, grandes ataques aos professores, ataques políticos aos professores, acusação à educação, e esses ataques começam a se mostrar agora num enfraquecimento da política educacional, no sucateamento da educação, e a gente começa a perceber como que isso está interferindo nos resultados. E o IDEB tem mostrado isso. Na rede estadual, temos uma outra demanda, que também encontramos na rede municipal em Dourados, que é a terceirização dos serviços. Há muito tempo nós observamos a terceirização dos servidores e servidoras administrativos nas escolas. Desde aquela época, a gente já tinha uma preocupação do que isso poderia significar ao longo dos anos para o contexto da educação. E nos últimos anos a gente percebeu que esse processo de terceirização vem se aprofundando, e hoje nós temos toda a educação profissionalizante do ensino médio da rede do Estado. Ela está sendo oferecida por meio da terceirização, por meio de empresas. E eu fui às escolas conversar com os diretores, conversar com os professores, para entender o que isso significa e qual tem sido o desempenho desse processo na educação. E me chamou a atenção que esse processo tem sido de péssima qualidade e de dificuldade dentro das escolas de organização desta realidade. Porque a escola hoje tem um diretor, uma diretora, que é da escola, que é da rede, mas ela também tem que lidar com uma outra gestão, com uma outra organização de empresas que estão dentro das escolas. Os profissionais terceirizados ganham menos que os contratados. E os contratados ganham menos que os efetivos. Ou seja, o resultado que o governo do Estado tem trazido para a escola é resultado trágico. E nós vamos ter muito mais prejuízo nos resultados da educação nos próximos anos, se a gente não começar a refletir sobre essa situação imediatamente. Nós temos enfrentado em Dourados, na rede municipal, na educação infantil, a terceirização das vagas da educação infantil por meio das conveniadas.
as escolas conveniadas da educação infantil é também uma forma de terceirização das vagas da educação. E a gente percebe que isso também interfere num processo de organização do crescimento e desenvolvimento das crianças e da qualidade da educação de modo geral. Porque no serviço público, a gente tem um maior acompanhamento, tem uma maior fiscalização e é possível a gente fazer esse acompanhamento. Na rede municipal de Dourados, na educação infantil, as professoras estão se preparando, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, são especialistas, tem um programa, um plano de cargos e carreiras que incentiva essas professoras a continuarem estudando. Isso tudo diz respeito à qualidade da educação. A educação infantil em Dourados, nos centros de educação infantil, são centros de excelência, porque tem investimento na carreira dos professores e das professoras. O processo de terceirização da educação, nós estamos acompanhando com bastante preocupação, tanto na educação infantil, em Dourados, como também na rede estadual, no sistema, nos cursos profissionalizantes do ensino médio. A gente acompanha isso com preocupação, porque a gente sabe que o objetivo disso não é a qualidade da educação. Inclusive, a gente percebe uma desorganização muito grande nesse trabalho, com várias empresas trabalhando, com várias instituições trabalhando de forma diferenciada, e não há para a gente ainda um resultado, uma amostra de que isso vai dar certo. Muito pelo contrário. O que nós estamos vendo com bastante preocupação é que esse processo nada mais é do que mudar um sistema público para um sistema terceirizado, de desvalorização cada vez maior dos professores e das professoras, e é importante a gente refletir sobre esses temas. Estou trazendo aqui um pouco dessa pauta, dessa demanda, porque é uma demanda que eu estou ouvindo dos professores, das direções, das duas redes e também das famílias, e nós vamos aprofundar essa pauta em Dourados, porque lá me parece ser um problema muito mais grave na medida em que a cidade cresce e que a gente não está preparado para isso. Essa é uma pauta que vai merecer ainda mais aprofundamento, a gente ainda continua discutindo ela no próximo semestre, e esse ano nós vamos fazer muitas discussões ainda, em Dourados especificamente. Vamos chamar a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal, o Conselho Estadual e Municipal, as universidades, vamos envolver o Poder Legislativo para que a gente comece a pensar alternativas que garantam a qualidade da educação. Porque o modelo apresentado hoje para a gente, pautado principalmente na terceirização, nos faz perceber que há muito mais um processo e uma política de desvalorização do que necessariamente valorização da educação. E isso é preocupante. E algo que também nos chama a atenção é que esse modelo de terceirização não é um modelo apenas para a educação profissional. Nos chama a atenção e mostra que essa é a pauta que vem com força agora e que, muito provavelmente, todos os professores contratados serão também terceirizados a um prazo não muito longo. E isso também não significa que os efetivos estão livres desse processo, porque professores e professoras efetivas, nos últimos anos, também passou a ser cargo em extinção na rede estadual, uma vez que não tem concurso público, uma vez que não se chama o concurso público, uma vez que os concursos públicos são feitos para não chamar professores para os cargos. É isso que a gente observa nesse processo de abertura de concurso público no Estado. Então, chama aqui a atenção para a necessidade de fortalecer a rede de ensino pelo sistema público, com aumento de escolas, criação de escola, e o governo do Estado tem que urgentemente abrir em Dourados pelo menos 3 escolas. Uma na aldeia,
uma na região do Hospital Regional, que está sendo construído, e uma na região do Distrito Industrial. São 3 regiões que urgentemente se faz necessário ter uma escola estadual para começar a equilibrar as relações dentro da cidade e garantir melhores condições de trabalho para todas as redes. Porque a municipalização sobrecarrega o município, sobrecarrega as salas de aula, sobrecarrega os trabalhadores em especial, e deixa o governo do Estado numa situação muito tranquila. Essa situação não está interessante, não está legal e está prejudicando. E os prejudicados maiores disso são as crianças, é a população, é o desenvolvimento do Estado. Então, chamo aqui, finalizo aqui, chamando a atenção para essa pauta e dizer que nos próximos meses a gente vai aprofundar esse debate, e esse debate traz para a gente inúmeras outras situações. A situação das condições das crianças, das famílias, dos profissionais, da terceirização, de como a educação não tem sido valorizada nos últimos anos. Obrigada.